Olá, galerinha! Preparado para gabaritar todas as questões sobre escolas helenísticas? Então vem com a gente! Não esqueçam e vão logo curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. E assim você pode ficar por dentro de todos os nossos vídeos sobre temas e história da filosofia. Preparados? Vamos lá! Houveram 4 escolas helenísticas. Foram elas os estoicos, o estoicismo, o cinismo, o epicurismo e o ceticismo. Os fundadores de cada uma dessas escolas foram Zenão, ele fundou a escola estoica, Epicuro fundou a escola epicurista, Antístenes fundou o cinismo e Pirro fundou o ceticismo. Em relação a Pirro, há uma curiosidade. Existe um tipo de ceticismo bastante específico chamado de pirronismo. É uma das vertentes do ceticismo. Mas a gente fala sobre isso em um outro momento. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o cinismo e as características desta escola. Ora, se eu pudesse salientar algumas das características que mais se destaca dentro do cinismo, seria o afastamento das coisas supérfluas, a vida simples, o afastamento e o desprendimento das convenções sociais e a repúdia dos prazeres. Ora, essas são as características mais importantes. Não significa que não havia outras características, mas essas daqui vocês devem sempre lembrar quando forem responder as questões. Ora, para o cinismo, a vida deveria ser baseada apenas nas necessidades. E as necessidades não incluem as regras de etiqueta. Tá? Então, convenções sociais, acordos, coisas que nós fazemos para agradar, mas são meramente supérfluas, segundo o cinismo, deveriam ser abandonadas e a busca deveria ser por uma vida simples, uma vida com base nas nossas necessidades e não naquilo que é extravagante. Tem uma coisa que é a ataraxia. A ataraxia não é característico apenas do cinismo, mas percorreu todas as 4 escolas, que é o afastamento dos impulsos emocionais e dos impulsos guiados pela paixão. Então, a ataraxia, que também está presente no cinismo, estava presente em outras escolas, porque todas elas buscavam esse desprendimento, aquilo que não era racional. Tudo bem? Ora, tem uma figura do cinismo que é muito conhecida, que é a figura de Diógenes. Diógenes é aquele personagem da Grécia Antiga que vivia dentro de um barril. Observação, que o personagem Chaves, que nós conhecemos muito bem, ele também vivia dentro de um barril. Ora, Chaves vivia e tinha uma vida com base na vida de Diógenes. Porém, Diógenes tinha todo um respaldo filosófico e, obviamente, tinha um comportamento meio excêntrico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, Alexandre o Grande, depois de ter feito todas aquelas conquistas, né? Toda a Ásia conhecida, toda aquela terra conhecida naquele período, Alexandre havia conquistado. Alexandre volta para a Grécia e chega para Diógenes e fala assim: Diógenes, o que você quiser, eu te dou. Peça o que quiser, Diógenes. Qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. Diz que Diógenes estava sentado no chão nesse momento. Diógenes olha para cima e fala: você não pode me dar o que você não tem. Sai da frente do meu sol. Sai, sai, sai. Ora, isso daqui é um exemplo bem claro do desprendimento em relação às coisas e às convenções sociais. Diógenes não estava em busca de prazeres materiais, de algo que qualquer outra pessoa pudesse dar para ele. Mas ele buscava uma vida simples. Tem uma outra anedota também, bem conhecida acerca de Diógenes, que diz que Diógenes, certa feita, procurou um cara que vendia casas, né? Seria o corretor da época. E aí o cara chegou, levou Diógenes em uma casa e falou: olha o espaço dessa casa, olha a iluminação, essa casa é muito bonita, essa casa, olha a parede, olha a construção, olha a arquitetura, essa casa aqui é perfeita. E o cara foi mostrando cômodo por cômodo. Chegou o momento que Diógenes deu uma catarrada, cuspiu na cara desse sujeito. E aí o cara falou: mas Diógenes, o que é isso? Por que você fez isso, Diógenes? Aí ele disse: essa casa era tão bonita, tão chique, tão espetacular, que eu não quis cuspir no chão, preferi cuspir na sua cara. Então, esse comportamento meio ácido, né?
em relação às convenções sociais, é que fez o cinismo se tornar até hoje um conceito com a conotação meio pejorativa, né? Meio ácida, a pessoa cínica é aquela pessoa meio ácida no comportamento. Realmente era uma característica do cinismo, que era uma das escolas helenísticas lá na Grécia Antiga. Para a próxima, vamos lá. O epicurismo, né? Quem foi o fundador foi a figura, o Epicuro. Ora, uma coisa que vocês vão ver agora, e também vão notar também quando nós estivermos falando sobre os estoicos, é que eles dividiam, tá, entre lógica, física e ética. Eram as formas que eles dividiam conhecimento dentro da sua filosofia, tá? Então, lógica. Vamos ver o que era a lógica, o que era o conhecimento para os epicurismos. Os epicureus, eles falavam que o conhecimento ele advinha das sensações. O que significa afirmar isso? Que o conhecimento vinha das sensações. Eu conheço apenas aquilo que eu sou capaz de perceber. Lembrando que ele não faz distinção entre percepção e sensação. É a mesma coisa para eles. Então, eu só conheço aquilo que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, o que eu degusto, e eu não posso questionar as minhas experiências sensoriais. Porque se eu abrir oportunidade para questionar as minhas experiências sensoriais, eu vou questionar a minha fonte de conhecimento, ou seja, todo o meu conhecimento vai ser colocado abaixo. Então, eles confiavam que os órgãos sensoriais, que a sensação, a percepção, ela realmente era a forma fidedigna de conhecimento, a ponto de que Epicuro afirmava que o Sol e a Lua realmente tinham aquele tamanho, tá? Porque eles se mostravam da forma que ele era, da forma que ele se mostrava. Então, eles confiavam plenamente nas sensações. Outra coisa importante são os conceitos e os sentimentos. O conceito diz respeito a como as ideias são formadas em nossa memória. Então, é uma coisa extremamente importante, porque é através dos conceitos que nós carregamos para outros ambientes aquilo que nós aprendemos. Então, os sentimentos também relacionados ao controle, relacionado à busca do prazer, à ausência da dor, que a gente vai ver mais detalhado na ética. Física. Segundo os epicuristas, o universo é infinito. Já contraria aqui, por observação, Aristóteles, que afirmava que o universo era finito. Então, ele já tem uma característica um pouco já destoando de Aristóteles. Então, para eles, o universo era infinito, formado por átomos. Olha a coisa interessante, eles também eram atômicos, tá? Defendia que o universo era formado por átomos e vazio. Também a questão do vazio entra em confronto com Aristóteles, porque Aristóteles nega o vazio. Só que os epicureus eles falavam que se não houvesse vazio, como haveria o movimento de um local para o outro? Só é permitido, só é possível que uma coisa se desloque de um local para o outro exatamente porque existe o vazio. A ética. Ora, a ética epicurista é bem conhecida, né? Essa é uma das coisas que as pessoas lembram logo quando se fala sobre epicurismo, é sobre a ética, que era exatamente o quê? Fugir da dor e buscar o prazer. Então, a busca pelo prazer é uma característica da ética epicurista. Porém, uma das coisas que as pessoas costumam se equivocar é imaginar que os epicuristas, o epicurismo, eles buscavam o prazer pelo prazer, o prazer a qualquer custo. E não é verdade isso. Isso daí, o prazer a qualquer custo, é uma outra coisa chamada hedonismo. Os epicuristas não. Eles buscavam prazer, mas o prazer comedido. Era o prazer que não trouxesse como consequência última algo doloroso. Então, alguma coisa que fosse prazeroso no momento, mas futuramente iria trazer uma dor, deveria ser evitado. Vamos falar um pouco mais sobre a questão da ética e os prazeres. Segundo os epicuristas, os epicureus, eles afirmavam que havia coisas naturais e necessárias e essa deveria ser buscada. Por exemplo, comer, beber e descansar. Existem coisas naturais e não necessárias, que é o comer bem, uma boa comida, uma bebida refinada e roupas elegantes, chiques. São naturais, mas não são tão necessárias. Então esse daí não se precisa se preocupar tanto. Se tiver bom, mas se não tiver, não há problema. E por fim, o não natural e não necessário. Esse deveria ser evitado a qualquer custo, que é a riqueza, a busca pela riqueza, pelo poder e pelas honras. Essas coisas não deveriam ser buscadas de forma
alguma, que também está relacionado com a questão da ataraxia, né? O abandono e o desprendimento de impulsos, paixões e honras e riquezas, essas coisas não fazia parte de nenhuma das escolas helenísticas, tudo bem? Vamos para o próximo, o estoicismo, lá com a figura clássica de Zenão, né? Então vamos lá. Também, como eu acabei de falar, se baseava na lógica física e ética. A lógica é relacionada ao logos, né? O logos que é o conhecimento. Segundo o estoicismo, o logos, que é o conhecimento, é o princípio de verdade na lógica. O princípio criador do cosmos na física e o princípio normativo na ética, ou seja, o logos era a base de tudo. Tudo tinha como raiz, como conhecimento mais profundo e importante, o logos, o conhecimento, a base de tudo. A física. Eles vão destoar um pouco agora do epicurismo. Segundo os estoicos, o cosmos é formado por uma matéria única, um princípio passivo e um ativo. Ora, quando eles afirmam que é formado por uma matéria única, você já está vendo que não é mais a teoria atomista. Ele já aqui se afasta de um pensamento atomista. Quando ele fala sobre um princípio passivo, ele fala sobre a matéria-prima e o ativo Deus. Tá? Deus, ele pega a matéria-prima e cria o universo. A gente já conhece essa teoria com Platão, quando ele fala sobre o demiurgo criando tudo que existe, tá? Vamos falar sobre a ética. Segundo os estoicos, a vida feliz, né, que a finalidade da ética, a observação, é a busca pela vida feliz. Segundo os estoicos, a vida feliz é uma vida de acordo com a natureza, autarquia e apatia. Não confundam com o cinismo quando ele fala sobre vida simples. O cinismo fala sobre a vida simples, a vida feliz é a vida simples. Os estoicos, ele fala que a vida feliz é de acordo com a natureza, mais próximo da natureza. Tá? Ele vai defender, por exemplo, a autarquia, e a autarquia é o controle racional, tá? Dos seus comportamentos, e a apatia é o controle sobre as paixões. Então, na autarquia eu controlo meus impulsos, minhas vontades, e na apatia eu controlo minhas paixões, eu controlo as minhas emoções, tá? Então, havia essa sincronia para um controle que era bem parecido com a autarquia, como eu acabei de falar, das outras escolas. Então, todas elas falavam sobre essa questão relacionada ao autocontrole. Tudo bem? Vamos para a última escola, o cinismo, com a figura de Pirro. O cinismo, eles defendiam algumas coisas extremamente importantes. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Primeiro, que a verdade não era possível ser alcançada. Presta atenção. Porém, ela sempre deveria ser buscada. Grave isso. Não era possível ser alcançada, porque não havia como termos certeza se de fato nós tínhamos encontrado a verdade, porém, deveríamos sempre ir em busca da verdade, tá? Segundo o ceticismo, é impossível dizer o que a coisa realmente é. Será que a coisa de fato é aquilo que eu estou vendo? Será que eu posso confiar plenamente nos meus órgãos sensoriais? Será que eu devo confiar plenamente na minha capacidade racional? Então, essa dúvida criava para o ceticismo a impossibilidade de dizer o que a coisa realmente era. Por isso, havia uma suspensão do juízo. O que é a suspensão do juízo? É simplesmente não opinar. Ora, você acha isso ou aquilo outro, eu não sou capaz de opinar nessa circunstância. Isso é a suspensão do juízo, ou também, se quiser, o apoché. Significa suspensão, significa eu não sou capaz de opinar. Questões conflitantes, como por exemplo a existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe? Ora, muitos são argumentos que afirmam que Deus existe, muitos são os argumentos que afirmam que Deus não existe. Situações conflitantes, eu suspendo meu juízo, não sou capaz de opinar. Ora, para que vocês entendam plenamente o que é o ceticismo, tem essas três frases que eu coloquei aqui para vocês que talvez tragam uma luz, tá? Preste atenção. Os dogmáticos, por exemplo, aqueles que acreditam na verdade, como Platão, eles pensam ter encontrado a verdade. Platão imaginou que a verdade é o mundo das ideias, a teoria das ideias. Santo Agostinho, a verdade era Deus. Muitos teóricos afirmam a verdade, tá? Então, esses são dogmáticos. São aqueles que acham que é possível se chegar na verdade. Temos os outros que são os acadêmicos. Os acadêmicos, eles falam o seguinte:
Existe verdade, mas ela é inalcançável. Então, existe uma verdade, mas eu não sou capaz de alcançar. Porém, preste atenção que agora vem o pulo do gato. Porém, os céticos não se cansam de buscar a verdade. Ele sabe que não é possível encontrar a verdade, que não é cabível ao homem dizer o que as coisas realmente são, mas eles deveriam sempre buscar. Diferente, por exemplo, de uma das ramificações do ceticismo, como eu falei no início do vídeo, que era o pirronismo. O pirronismo, que era uma vertente criada pelo fundador do ceticismo, Pirro, ele desconfiava de tudo, tudo mesmo. Ou seja, segundo Pirro, não há verdade. Não há verdade, não há argumento, nada é confiável. Então é um posicionamento um tanto radical. O ceticismo como um todo não é tão radical quanto o pirronismo. Mas todos dois, eles falam sobre a incapacidade de se chegar à verdade. Vamos responder umas questões agora? Vamos lá. Primeira questão. Vou colocar em prática tudo isso que a gente falou até agora, tá? Primeira questão, Enem 2018. Diz assim: a quem não basta pouco, nada basta, né? Epicuro. A gente já conhece. Viu o nome, lembrou da escola, tudo certo. Diz o comando da questão: remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Letra A, esperança. Gente, se vocês buscarem um pouquinho aqui do que a gente acabou de falar acerca do epicurismo, a gente vai ver que esperança não era um tema que eles trabalhavam. Trabalhava a felicidade, a ética, a física, a lógica, mas esperança não era um tema, né, muito debatido. Eu falo, esperança é tida como a confiança no porvir. Isso é uma questão extremamente religiosa, né? Que quando a gente chega no período medieval, a gente vai ver sobre o discurso sobre a esperança, que é a confiança na volta de Cristo. Então, a esperança na confiança do porvir, daquilo que vem ainda, que nós estamos a esperar, segundo a perspectiva filosófica medieval. Letra B, justiça, interpretada como retidão de caráter. Olha, a gente vai ver muito sobre justiça com Aristóteles, não com as escolas helenísticas. Eles estavam muito mais em busca da felicidade, como eu acabei de falar. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. Gente, presta atenção aqui. Uma das coisas que eu falei é que a ataraxia, que é o controle sobre o comportamento, percorre todas as escolas, umas mais, outras menos, mas todas elas tinham como ponto central a ataraxia, né, o afastamento das paixões, dos impulsos e um controle do comportamento, porque assim poderia ser encontrada a felicidade. Então, letra C está bem legalzinha, falando sobre uma coisa que não é específica do epicurismo, mas também do epicurismo. Vamos ver as outras alternativas? Para ver se há uma melhor ou não. Beleza, letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. Também coragem é falado um pouco tangencialmente em Aristóteles, mas não é das escolas helenísticas. Prudência, caracterizado pelo uso da razão. Também não é o caso aqui. Tá? Poderia até deixar um pouco em dúvida por causa da prudência, caracterizado pelo uso da razão. Não, seria a prudência caracterizado pelo afastamento, aí tudo bem, o afastamento dos impulsos, dos desejos, mas não é o caso aqui não, tudo bem? Então, a resposta certa vai ser letra C, que é a resposta mais adequada que a gente encontra dentro das alternativas. Próxima, letra O. Enem 2017. Eu já vou dizer que o texto, às vezes, por se tratar de um texto muito antigo, tem algumas dificuldades na leitura, mas é uma questão de costume. Na medida que você vai lendo, você vai se tornando mais hábil para trabalhar com esses textos, tá? Mas, normalmente, a dificuldade com textos antigos é geral. Vamos lá. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mal? O que te importa por meio de quem é aquele que te dá e pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria.
Gente, se você observar o texto aqui, ele está falando sobre um desprendimento sobre as coisas materiais, um desprendimento, um deixar e não se importar. Morreu alguém, voltou para a natureza. Alguém te tomou a casa nunca foi sua, você não nasceu com ela. Então você vê um desprendimento aqui em relação às coisas materiais, tudo bem? Vamos ver aqui. A característica do estoicismo, já vemos aqui qual é a escola, os estoicos, já facilita muito a nossa compreensão. A característica do estoicismo presente nesta citação do filósofo grego Epiteto olha, estoicismo a gente acabou de falar, tá tudo tranquilo, vamos ver. Explicar o mundo como números? Não, quem explica o mundo como número é os pitagóricos, né? A escola pitagórica, não é o caso. B. Identificar a felicidade com o prazer. Quem coloca diretamente uma relação entre felicidade e prazer é os epicureus e não os estoicos. Letra C. Aceitar o sofrimento com serenidade. A gente já está vendo aqui a característica, que é a autarquia e a apatia, que mantém uma tranquilidade, a apatia principalmente, que é o controle dos impulsos, das paixões, do desejo, você tem o controle, o domínio racional do comportamento. Então, olha, C tá bem legalzinha, encaixa bem com a definição de apatia na escola estoica. Letra D. Questionar o saber científico com veemência? Não, nenhuma escola questiona, nenhum filósofo vai questionar o saber científico, mas discutir, questionar não. Vamos lá. Letra E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Ora, todos eles tinham dificuldades com convenções sociais, mas quem tratava as convenções sociais com desprezo eram os cínicos, né? Como eu contei lá o caso de Diógenes, que era uma figura muito excêntrica do pensamento cínico. Então a letra certa vai ser a letra C, alternativa a letra C. Beleza. Vamos para a última questão? Acho que sim. Diz assim: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários. Outros, nem natural, nem necessário, mas nascido de vã opinião. Ora, esse texto está parecido com o que eu mostrei para vocês há pouco. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parece gerador de danos. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, os epicureus, estava na cara que eram os epicureus. O homem tem como fim, beleza, pensamento epicureu, a gente acabou de falar, tá fechado, vai dar tudo tranquilo. Letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Poxa, de cara assim, muito bom. Felicidade através do prazer, mas o prazer a todo custo? Não, prazer comedido, né? Moderado. Vamos ver as próximas para a gente descartar. Letra B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Como falei, todos eles tinham dificuldades com questões sociais. Então não é o que o texto aqui vai trazer. Letra C. Aceitar o sofrimento e o vigorismo da vida com resignação. Isso daqui é característica dos estoicos, a questão que a gente acabou de responder há pouco tempo atrás. Os estoicos que falavam sobre essa resignação, aceitar o sofrimento e tal. Letra D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade? Não, nenhum deles vai pregar que as divindades vão determinar as normas e o comportamento humano, tá? Então não é essa. Letra E. Defender a indiferença e a impossibilidade de atingir o saber. Isso daqui é característica dos céticos, não dos estoicos. Então, ou melhor, dos epicureus. Então, letra certa, com certeza, letra A. Galerinha, eu espero que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e quer continuar aprendendo sobre filosofia? Vem com a gente. Tchau, tchau.